E aí? Boa noite, gente. Beleza? Então vamos lá, meu pronunciamento oficial sobre a eleição de São Paulo. Para mim foi um resultado extraordinário. Entramos aí no dia 25/5 nessa disputa. Já estavam todos fechados desde outubro do ano passado, né? Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo. E eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público, nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem esse dinheiro público. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal, sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, né, os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E além disso eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo, também tive a segunda conta derrubada, apesar dela não estar demonstrando perigo, porque pelo episódio a própria Meta derrubou a postagem e eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social, a primeira ter sido derrubada. Mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em 3 horas e meia, 1,1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado da vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso eleitorado. Parabéns ao Bolis, porque a diferença entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali para a gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação, contra só desses 2 candidatos com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público, é um negócio fora tudo que eu já falei. Inclusive, eu quero agradecer a todas as pessoas que doaram. A maior parte dos doadores, né, vieram de outras cidades. O brasileiro, ele acredita no que eu carrego. E eu não vou desistir disso nunca. Então foi uma honra, né, defender a vontade de vocês. E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos. Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política. E sou alguém que não depende disso, mas para o futuro que eu espero do Brasil, eu preciso entrar nisso para que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas. Nas principais pesquisas, né, nos últimos dias e horas, eu estava entre 22% e 26%, e na apuração a gente alcançou um resultado maior. Então a gente cresceu nessas últimas horas aí para 22,14% e eu estou muito feliz por isso. 28,14%, isso. Então parabéns aos vereadores eleitos, alguns amigos aí foram eleitos, estou muito feliz por isso. Vou apoiar, a partir desse exato momento, todos os candidatos a prefeito que estão lutando contra o comunismo no Brasil. Apesar de ser piada para alguns, para mim não é. Essa praga que veio para a América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Contem com o meu apoio. Eu quero lutar por um Brasil melhor. Eu vi que eu consegui ajudar a impulsionar um candidato ali em Goiânia de última hora. Eu gravei um vídeo que eu senti no coração de mandar para ele. Ele acabou em primeiro. A Cristina, em Curitiba também, ela conseguiu ir para o segundo turno. Agora eu vou dar uma acelerada em alguns candidatos que precisam de ajuda para a gente ter essa vitória aí. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então,
Espero que ele leve em consideração por isso. Aos meus eleitores, não baixe a cabeça. Fizemos a campanha mais extraordinária da história política recente aí do Brasil. E não sei se vocês viram, muita gente se levantando por conta de ciúmes, né, do dinheiro público. Muita gente se levantando por conta de ciúme eleitoral. Outras pessoas levantando por conta espiritual. Então foram muitos ataques. E eu não consigo esconder minha alegria em ver tanta gente, né? É tão difícil ganhar um voto na urna, vocês não têm noção quem nunca se candidatou. As pessoas elas não fazem noção do que é você tomar 10 mil votos. 10 mil votos é um fim de mundo. Eu, para deputado federal, tive 243 mil votos e falei para todos eles, eu vou carregar isso aqui. Então, da minha parte, eu não vou desistir. E quero deixar bem claro que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Eu fui o primeiro brasileiro a ver isso e eu vou investir. Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje, eu vou servir do mesmo jeito. Eu vou estimular pessoas boas a irem para a política. Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral. Aprendi muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão. E São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé e 2026 está logo ali. Um beijo para todo mundo. Quando o senhor disse que você espera que o Ricardo Nunes considere algumas das suas propostas, isso pode ser lido como uma sinalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Então, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Para ele, Respondeu? Eu não vi a mensagem. E o seu futuro, Pablo? Meu futuro é o seguinte, eu sou servo do povo. Se fosse para ser, tem gente que, cada um cria uma teoria, né? O Marçal quer poder que ele não tem. Todo o poder que um político tem, eu tenho. E se eu não tiver, eu posso patrocinar um político, né? Eu que sou um homem bem sucedido, o que eu quero é fazer pessoas boas entrarem na política. Então, foi o resultado mais extraordinário que eu, desde pequeno, né, assistindo política, consegui ver até hoje. Marçal, eu poderia ter colocado meu dinheiro e ter um resultado talvez maior, né? Mas eu me propus a não envolver meu dinheiro em nenhuma empresa. Todas as pessoas que falaram que eu coloquei, que está com essa tese aí de abuso de poder econômico, é mentira, porque eu não coloquei mesmo. Eu fui até o final honrando essa palavra. Não entrei na disputa para vencer a qualquer custo. Eu dei meu melhor, dei meu coração. Se vocês puderem pelo menos pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo, eu acho que depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. Que o que eu vi de esperança, de gente saindo de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquilo, sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado com antecedência, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero mais uma vez repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou me preocupar com perseguição também. Foi muito feliz, né, de pessoas não conseguirem levantar um A contra empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques, foi um aprendizado absurdo.
com certeza numa próxima eleição eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso. Mas o que faltou nessa reta final? O que faltou nessa reta final? Cara, Tirou você do segundo turno. O que faltou nessa reta final, Marçal? nada me tirou do segundo turno. A verdade é que uma campanha igual a minha contra o sistema não tinha essa garantia. Eu tinha uma convicção minha pessoal que a gente conseguiria atingir 50% do eleitorado, mas ficou faltando 3 ondas das 21 que eu me propus a bater, porque é um campo de energia, era um pouquinho mais que isso aí, né? Precisava de um pouco mais de votos. Mas os grandes erros de uma campanha eleitoral, inclusive eu vou gravar sobre isso, eu vou meditar exatamente em tudo e vou abrir isso para todas as pessoas saberem exatamente onde estão os erros. Agora, se você for pegar o erro com o acerto, a campanha é histórica, um resultado extraordinário, assim, a gente não tem nem no gibi, nem na história da política brasileira nesses últimos anos, né? Então, eu fico felizaço mesmo. A minha esposa comemorou de eu chegar em terceiro, porque ela sabe o quão eu sou dedicado com as coisas que eu determino. Algumas pessoas que eu prometi olhando nos olhos que eu ia mudar a vida delas, teve senhoras, né, que eu entrei na casa e falei, a sua escritura vai vir aqui, se não vier eu compro a casa e dou essa casa para essa mulher, mas o que eu prometi eu vou cumprir. Em todos os lugares onde houve uma promessa de todo o meu coração, eu pedi para um assessor meu anotar, e seria muito bom, né, se a gente tivesse vencido no primeiro turno ou tivesse a possibilidade de poder levar isso aí para o segundo. E o laudo falso não foi um tiro no pé nessa reta final? Então, eu não encontrei nenhuma pessoa que falou desistir, né, de ter feito isso. Aqui é a minha última vez que eu vou falar sobre isso. Eu, Pablo Marçal, eu jamais postaria sabendo que é um laudo falso. Vou dar os parabéns aqui para a Polícia Civil, né, que falou no laudo que é trabalhando no final de semana, e quero pedir o mesmo empenho aí para a gente prender o Datena por tentativa de homicídio. É 2 pesos, 2 medidas, né, na política. Achei desproporcional todas as derrubadas de rede social, isso preocupa muito a democracia, acho isso muito pesado. Agora, as pesquisas do final, e principalmente boca de urna, mostrou muito próximo ali que a gente foi um crescimento no final. As pessoas nas ruas falavam vai ser no primeiro turno, talvez não tenha convencido os indecisos, né? Acho que a gente alcançou aí 10% de pessoas que, eu não sei ao certo se é esse número, mas um número muito expressivo de pessoas que anularam o voto. Então tem muita gente insatisfeita a ponto de falar nenhum desses candidatos serve, então eu acho que agora é um momento de reconstrução, que os 2 candidatos que conseguirem ir para o segundo turno aí possam se atacar menos e de fato agora como são 2, eles possam mostrar aí de verdade não só a ideologia deles, que eu acho que já está clara, mas o que eles têm de capacidade aí para mudar a cidade. Marçal, seu eleitorado agora, desculpa insistir na pergunta, só para ficar claro. 1.700.000 votos. Essas pessoas hoje, na sua visão, devem votar no Nunes ou no Boulos no segundo turno? As minhas redes sociais vão voltar, acho que 48 horas, deve dar amanhã ou terça, né? Eu vou conversar com eles, eu preciso ouvir eles. Eu tenho um canal muito aberto com eles e eu preciso ouvir eles. Até com Boulos? Assim, você mandou mensagem pro Nunes, você também mandou mensagem pro Boulos? Não, o Boulos para mim é um marginal. O Boulos para mim é uma pessoa que não merece essa atenção toda que vocês dão. Eu acho que foi uma escolha errada do Lula. Lula vai perder essa eleição com o Boulos, né? Ele é um cara de extrema esquerda. Eu queria pedir para vocês incluir no dicionário da imprensa o termo extrema esquerda. Não faz sentido vocês não classificarem ele com aquilo que ele realmente é. Um cara que é a pauta radical da esquerda. E vocês podiam, porque vocês falam com muita leveza que uma pessoa é de extrema direita. Então, acho que vocês precisavam de incluir para falar realmente a verdade. Ele é um cara de extrema esquerda e de maneira nenhuma eu mandaria uma mensagem para ele e nem ligaria para ele. Essa camisa aí é visando nem um 2026? Pouco. Como? Essa camisa é visando 2026? Não, é visando o povo do Brasil, porque tem muita gente que está sofrendo porque eu não fui para o segundo turno. Então, ao povo brasileiro, que vocês saibam, não vou desistir do Brasil. Toda nação que ela é comunizada, os mais ricos vão embora. Só para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem 80.000 famílias que têm casas ou nos Estados Unidos ou na Europa, se alguma coisa der errado aqui. Eu não vou desistir disso aqui. Pode vir todo tipo de perseguição, isso é um chamado no meu coração. Então eu estou muito feliz. Esse 1,7 milhão de votos, esses 1.700.000 votos, eles representam um sinal verde da sociedade paulistana falando para mim, Marçal, continue.
E eu falo de todo o meu coração, eu não estou decepcionado, não me sinto derrotado hora nenhuma. É impossível registrar esse tanto de voto na urna eletrônica fazendo qualquer coisa que você quisesse. Eu chamo isso de milagre. Para mim é um sinal de Deus falando assim, ó, se prepara para aquilo que eu te chamei. Eu me sinto muito amado pelo povo de São Paulo. E eu sei, nossa, eu fiquei muito feliz ali, apesar de ninguém ter prestado atenção, mas a Zona Leste dominada. Zona Leste ali, Marçal, eu fiquei assustado realmente. E se tivesse um pouco de tempo mais, a gente conseguiria conquistar mais pessoas. Não foi o suficiente para vencer essa eleição. Eu não consigo esconder a alegria que está no meu coração agora. Você contestaria o resultado, Marçal? Tá Tá pensando em 2026? Sim, 2026. Você fica no PRTB, candidato? Olha, eu não tenho essa preferência por partido. Eu recebi já convites. Eu falo para vocês que é vitória porque os grandes líderes da política nacional já me mandaram mensagem dando esses parabéns. Quem, por exemplo? Eu não preciso de falar, deixa eles em paz, senão vocês já vão atrás deles. Mas foi mais de 5 grandes líderes de partidos já me mandaram mensagem agora há pouco. Pessoas do cenário nacional poderosas falando, ninguém nunca conseguiu fazer o que você fez. Então eu não consigo esconder minha alegria em relação a isso. De qualquer forma, o resultado te impressiona. Quando você falou o negócio do Boulos, eu quero encerrar minha participação pedindo perdão para todos. Todos que eu de alguma forma decepcionei, chateei, ou até os candidatos. Eu acho que você não vai ouvir isso da boca deles, mas da minha você vai ouvir. Eu sou um homem correto nas coisas que eu faço. Não fuja a raia, nunca, todas as vezes que vocês me perguntaram, nunca fiz gracinha com resposta, então, aos que ficaram chateados, ao da Atena, apesar dele ter me agredido, eu também peço perdão para ele ali, o emocional dele não suportou a pressão e acabou cometendo o que ele cometeu, e a todos aos que ficaram, de alguma forma, apreensivos aí comigo, eu tive que fazer coisas absurdas, para chamar a atenção das pessoas, e... Você se arrepende, Marçal, de alguma coisa? Não, de ter feito não, porque gerou aprendizado, foi muito bom. Eu levo muito a sério essa palavra arrepender, porque na verdade a palavra que eu uso é metanoia, que do grego significa mudança de rota. Isso para mim serve para tudo. Eu aprendi muito, muito mesmo. Eu tinha entrado na disputa da campanha eleitoral para presidente e acabaram que a gente não conseguiu entrar na campanha definitiva. Depois uma disputa de 13 dias para deputado, em 13 dias eu consegui 243 mil votos e agora esse 1,7 milhão mexeu muito comigo porque esse é o sinal verde da sociedade. Para completar sobre o partido, você estava falando... Não, então, eu tô tranquilo, o Leonardo ele honrou, com tudo que ele falou que ia fazer, apesar de sobre o partido eu ter só a legenda e a certeza que eu iria para a urna, é isso que eu pedi para ele, eu não pedi mais nenhum tipo de ajuda. O partido tinha alguns milhões para colocar na campanha, eu rejeitei pessoalmente, eu não quis fazer campanha com dinheiro público, mas ele conseguir passar as pressões que ele passou foi algo impressionante, impressionante mesmo. Ele disse hoje que conta com o senhor. A gente tá junto, Ele disse também que em 2026 o PRTB vai ter candidato a presidente. E gostaria que fosse o senhor. Então, Seus planos são esses também, Marçal? Não, então, sobre esses planos eu vou dedicar minha energia agora em ajudar os candidatos a prefeito do Brasil afora. Vou gravar com quem quiser que seja. Com quem tiver na reta para disputar contra alguém aí que é comunista. Eu não estou de brincadeira, eu não quero o Brasil comunizado, não quero o Brasil indo para essa democracia relativa. Esse país tem dono, nós temos história, principalmente aqui na nossa cidade, a gente tem uma história muito forte. A maioria dessa cidade acredita em Deus, a maioria dessa cidade acredita em valores de família. E a gente vai defender isso com unhas e dentes. Mas você já mostrou que calculou sua vida a longo prazo, né? Então, o que você tá pensando para 26? Não, então, o que eu tô pensando pensando para precedência? 26 é executivo. Vocês não vão me ver disputando, pode anotar isso aí. Vocês não vão me ver disputando a Prefeitura de São Paulo mais nenhuma vez na vida. Vocês não vão me ver disputando o Legislativo. Então só tem 2 caminhos aí, né? O governo do Estado ou a questão da presidência do Brasil. Tá pendendo mais para qual? Eu vou gastar minha energia agora com os candidatos que precisam de ajuda. E ao longo do tempo vocês vão perceber, mas eu já finalizo a minha parte aqui na corrida eleitoral. Peço ao TRE que devolva as minhas redes aí, conforme eu prometido, que assim que acabasse a minha eleição eu teria minhas redes, Isso, grandes negócios meus dependem daquelas redes, as primeiras que foram
derrubadas. E da minha parte, eu sigo em paz. Na minha Mais cedo o consciência. senhor falou que essa campanha rendeu ao senhor mais ou menos 160 processos. Mais O de senhor, 200, mais de 200. 220, o senhor teme algum deles? Não, nenhum. Eu acredito que a maioria desses processos são algazarras eleitorais. Né? A gente tem um corpo jurídico muito forte e a gente vai resolver todos. Mas foi assustador. No TRE nunca um candidato foi tão atacado e aqui deixa o destaque. Né? Não consegui postar um direito de resposta em nada. Apesar do TRE, por exemplo, mandar derrubar os vídeos da Tabata, não consegui postar os de direito de resposta. Achei impressionante. Meu respeito, como jurista, respeito o judiciário, de verdade mesmo, respeito. Eu entendo o que é uma eleição. Agora, da minha parte, eu levanto bandeira branca. Aqui em São Paulo, não estou na guerra, quem está na guerra é os dois que se resolvem. Mas eu achei impressionante. O nível de perseguição em todas as esferas foi algo que eu, Pablo, não conheço uma pessoa que suportaria em pé esse negócio. Eu nunca vi, mas está tudo certo. Eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que Deus não dá nada pesado para quem não aguenta. Ele coloca pressão em quem suporta e isso é uma questão dele, ele escolhe dessa forma. Marção, por gentileza, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma live agora com o Ramagem, né? E ele citou o senhor, inclusive fez usando aquelas referências que ele faz, dizendo de um casamento, e ele diz que algo se quebrou e que isso não existe mais uma volta da relação entre vocês dois. Não sei se o senhor chegou a ver, soube dessa notícia, mas enfim, foi numa coletiva de imprensa que o ex-presidente fez essa declaração. Na verdade, se for olhar, nunca existiu uma relação entre eu e ele, né, de casamento, nem de noivado, nem de namoro. Ele lhe deu uma moeda lá, uma medalha lá? Não, ele me deu porque eu servi ele, não era uma relação que a gente tinha amorosa, não. A verdade entre eu e o Bolsonaro é que eu servi ele. Ele nunca gravou um vídeo para me apoiar. Ele nunca fez uma sinalização de apoio para mim e eu também nunca pedi isso para ele. Quando a gente almoçou e ele me deu essa medalha, eu falei para ele o seguinte: eu tô aqui para você conseguir oficializar seu vice. Eu tinha certeza que ele tendo um vice, né, com o Nunes, esse negócio ia dar errado. E aí toda essa repercussão toda, ele mesmo ficou espantado, não vai pedir nada, não vou pedir nada, não quero, não faz sentido para mim. Ele me deu a medalha porque ele viu que eu servi ele na campanha dele de presidente. E não teve esse negócio. Então a gente não tem como romper o que a gente nunca fez. Né? O conservadorismo ele é maior que o Marçal, o conservadorismo ele é maior que o Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro chegou primeiro, ele chegou a sentar na cadeira de presidente e ele, pela primeira vez na história do país redemocratizado, ele conseguiu perder numa reeleição, ninguém nunca conseguiu perder. Ou seja, ele mostrou todos os acertos e erros, né, pra gente fazer ou deixar de fazer. Da minha parte não tem nenhum problema com o Bolsonaro. Eu, mesmo ele falando qualquer coisa a meu respeito, gosto dele do meu jeito. Ele quer me colocar no hall daquelas pessoas que ele ajudou e que viraram as costas. Mas o Bolsonaro nunca me ajudou, então não tem como eu virar as costas ou falar para ele que está terminando alguma coisa que nunca começou. Eu que pedi voto para ele, eu que investi na campanha dele em dinheiro, eu que fui atrás de tudo, ajudei em tudo e não me arrependo. Acho que ele mostrou que tem como. A gente achava que só tinha esquerda e centro-esquerda no país, ele mostrou que realmente tem como sonhar com um Brasil com o que a maioria quer, né? Com respeito pelos valores e as tradições que a gente tem como povo. Quando o senhor fala governo em 26, o senhor fala de São Paulo? Isso aí vai depender do andar da carruagem, né? Um Lula forte do jeito que está aí, eu hoje acredito que ninguém toma a eleição dele. Agora, como a gente gosta de copiar muito os Estados Unidos, eu acho que o Lula, né, tá bem senil, tá com a idade avançada, eu acho que ele tem o mesmo fim do Biden nos Estados Unidos. Mas se for para o governo estadual, seria São Paulo? Eu não sei te falar. Não sei te falar que isso aí agora eu vou colocar energia absolutamente para eleger os prefeitos que conseguirem para o segundo turno. Vou ajudar o Fred lá em Goiânia. Eu comemorei demais, porque a pesquisa mostrava ele em terceiro. Eu consegui mandar um vídeo para ele e imediatamente criou um alvoroço lá em Goiânia e ele terminou em primeiro. Não estou falando que terminou por minha causa, mas que feliz demais de ver a Adriana Costa, que é do PT, sair fora do jogo.
Então me deu um alívio, eu vou ajudar lá no Rio Grande do Sul, vou ajudar em todos os lugares onde eu perceber, em Curitiba, onde eu perceber que existe possibilidade de reação ali. Eu vou pegar meu capital político, que não é só dessa cidade, mas é brasileiro, e vou dedicar energia nisso. Sua relação com o Tarcísio sai machucada? Como é que é? Ele É a andou mesma falando coisa. contra o senhor? Não, ele é eleitoral. Eu mesmo vou mandar mensagem para ele, ele sabe que eu gosto muito dele, ele é um guerreiro mesmo. Ele teve coragem de segurar na mão do Nunes, eu tirei o chapéu para ele. E o Lázaro levantou, né? Cara, eu achei que ele tinha morrido, mas ele tava só em coma. Ele não tava morto, não. Algo mais que possa ajudar? Bruno Engler também na lista dos seus apoios? Como? Bruno Engler, em Belo Horizonte. Claro.